Bom dia, gente. Mais um sábado letivo. Como eu combinei com vocês, nosso sábado letivo a gente ia trabalhar a história local. E hoje nós vamos dar início à unidade 4, que é falando sobre as pessoas e a natureza. Nesse capítulo, nós vamos falar sobre os diversos conceitos e ciências que são importantes para a nossa compreensão sobre a questão da natureza. Ela tem uma origem da palavra latina natura, que significa qualidade essencial, disposição inata. Então, o curso das coisas e o próprio universo. E se refere também ao domínio geral de diversos tipos de seres vivos, assim como todo um entorno natural. Então, diversas ciências se relacionam diretamente com a natureza e, ao relacionar-se, ela forma um meio ambiente, onde se compõe uma relação com os elementos naturais, com a flora, com a fauna, com o relevo, né? E com os elementos artificiais, solo, rochas, atmosfera, que podem ter modificações feitas pelo homem. Então, dessa forma, é um meio que provoca a formação da vida em sociedade, incluindo aí os valores naturais, os valores sociais, os valores culturais de um ambiente. Então, nós vamos fazer um check-up ambiental do município. Solonópole é um pequeno município brasileiro do estado do Ceará que representa pouco mais de 1% da extensão territorial cearense e está localizado no sertão central do estado, né? Por isso apresenta comumente altas temperaturas, clima quente e seco. O período chuvoso, quando acontece, é curto, né? Geralmente de janeiro a abril, e ainda com uma baixa pluviosidade. Nós temos aí o check-up, né, mostrando aí a localização, né, a área, a distância da capital em linha reta, né, que foi dado pelo IPES, a altitude, o número de habitantes, né, que é uma estimativa, né, que eu acho que está bem maior, isso aí, acho que está 18.329. A temperatura, né, variável entre 24 e 37, ultimamente ela tem sido até 40. A densidade demográfica de 11,8 habitantes por quilômetro quadrado. Um IDH de 0,64. Um relevo que é a depressão sertaneja, onde nós estamos instalados. A pluviosidade anual chega em média 717 milímetros por ano, né, muito baixa, e a nossa vegetação é a vegetação de uma caatinga arbustiva aberta. Então, as belezas naturais que nós temos aqui. Nós vamos falar do que nós temos, né? Então, nós temos o açude Riacho do Sangue, que inicialmente ele era chamado de cachoeira, açude cachoeira, né? Que foi construído na localidade Boqueirão, pela afluência do Riacho do Sangue. A construção dele se deu no início de 1915 e ele só foi inaugurado em 1918. Então, portanto, se a gente ver na história a composição, o contexto, o que estava acontecendo nessa época em que estavam construindo o Boqueirão, né? Nosso Boqueirão. Pelo contexto histórico, nós estávamos em plena Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Então, foi exatamente nesse período, o período da construção do açude, né, do Riacho do Sangue. Sua extensão é de 116 quilômetros, perpassa quase todo o município, por isso é a sua principal bacia hidrográfica, né, que ramifica-se e drena toda a localidade. A capacidade de armazenamento é de 68.194.000 metros cúbicos. A sua barragem tem 308 metros de comprimento e 86,5 metros de largura na base. A nascente localiza-se lá na Serra do Macaco,
hoje pertencente ao município de Deputado Irapuã Pinheiro. A hidrografia ainda, nós podemos ver que não existe só o açude Riacho do Sangue. Nós temos o açude Bom Jesus 1, né, denominado açude do Padroeiro, que está em ruínas e fica localizado na sede do município. Foi construído de pedra e cal, né, suas dimensões manifestam cerca de 4 metros de altura e 150 metros de comprimento. O açude Bom Jesus 2, popularmente conhecido por Paredinha, né, tem o seu coroamento com 142,7 metros. Está localizado nas proximidades da Capela de Nossa Senhora de Fátima e já ofereceu aos munícipes e visitantes grandes recordações em momentos de lazer. Nós temos ainda o Bispado, né, que é bastante frequentado pelos banhistas na época do inverno, na época das cheias, que também fica localizado na sede. Ele localiza-se acima da ponte, né, uma coisa que o torna suas águas sempre limpas e encantadoras. A última reforma ocorreu na década de 1970, a única feita após a sua construção, que foi em 1823. O relevo, né? Nós vamos ver agora o nosso relevo. A principal estrutura da superfície terrestre de Salonópolis são as serras, né? A gente até fala nelas no nosso hino. Elas são constituídas por rochas metamórficas e apresentam vegetação raquítica. A grande cordilheira, né, o grande braço de serras, ela atravessa alguns municípios, né, e é composta por elevações diversificadas na sua extensão territorial no município. O ponto culminante dessa cordilheira fica localizado no sítio Poço do Bento, conhecido como Serrote da Nanica. Ela possui 414 metros. Outras elevações menores também são encontradas na região, como o Serrote do Monte, o Serrote Comprido, o Serrote Cabeça Branca, o Serrote do Jardim, o Serrote do Canário, o Serrote do Saquinho e, por último, o Serrote do Massapê, chegando ao município de Banabuiú, certo? Então, apesar de pertencer, né, a todos esses municípios, ele parte de Cedro e vem, né, passando a maior parte do município de Solonópolis com grandes elevações. Então, nós temos aí a Serra dos Tanques, né, 353 metros, Porca Magra, Serrote da Nanica, 414 metros, Junco, com 361 metros, Boqueirão, Morro do Chapéu, 298 metros, e o Selado, que é 297 metros. Bom, aí nós temos, né, são as maiores altitudes do município. A nossa fauna, estamos no bioma da Caatinga, né, e, portanto, como tal, contamos com uma variedade de animais característicos da região, né, criado nas médias propriedades rurais, como ovinos, caprinos, suínos e bovinos. A criação de gado é a de maior destaque, que produz grande variedade de produtos comercializados. Há uma vasta variedade de animais silvestres, né? E nossa variada fauna ainda conta com aves domésticas e silvestres. Contamos ainda também com uma variedade de peixes. A nossa flora, né? Com as poucas existências de chuvas, né? Na região, nós temos poucas variedades de plantas aquáticas. Então, nossa vegetação tem, em sua maioria, árvores de pequeno e médio porte, de fácil adaptação, que se caracteriza pela nossa mata cor de prata, que é a caatinga, que floresce à época do inverno, formando uma linda paisagem. As nossas árvores de pequeno porte, a gente pode contar cactos, xique-xique, coroa de frade, cordeiro, bamburral e etc. As árvores de médio porte, nós temos marmeleiro, jureu, mandacaru, né? E as de grande porte, né? Que são de maiores porte, sabiá, angico, maru, aroeira, juazeiro, violeta, pau branco, oiticica, engazeira e outras. E aí nós temos uma curiosidade. Solonópolis possui uma árvore símbolo,
A Prefeitura Municipal, em março de 2018, realizou uma campanha através das redes sociais para a escolha da árvore símbolo do município. E a população escolheu o ipê amarelo, para representar o município de Solanópolis, que é uma espécie muito encontrada no Ceará. Ornamental, de pequeno e médio porte, muito utilizado nas arborizações das cidades brasileiras. Inclusive, pela sua beleza de flores amarelas e pela qualidade da sua madeira, ela já chegou a ser consagrada uma árvore símbolo do Brasil em 1978. Na mineração, a gente sabe que a nossa variedade era bastante diversificada, né? Todos os minerais que foram encontrados no município atraíam muitos mineradores de outras regiões, de outros estados brasileiros, em uma época de grande exploração aí, em meados do século XX. Os tipos de minerais encontrados: argila, berilo, cassiterita, gemas, manganês, abligonita, fluorita, nióbio, feldspato, rutilo, cristal, turmalina, preta, azul, verde e alga marinha, calcário, granada, mica, grafite, urânio, entre outros. As localidades onde mais se encontra é Bom Jesus, Lapinha, Auriverde, Junco, Soledade e outras regiões. Então, obrigado, vamos para as nossas atividades.